Você se sente perdido na sua área profissional ou se encontra em um trabalho que não te traz realização e prosperidade? Gostaria de compreender melhor sobre como você pode aplicar os seus talentos na sua carreira? Se sim, você está assistindo o vídeo certo. Olá pessoal, meu nome é Rafael Mernick e nesse vídeo venho falar com vocês sobre a área profissional através das posições do seu mapa astral. Então, se você gosta de astrologia e quer saber mais sobre esse tema, fique nesse vídeo até o final. Antes de começarmos, eu já peço o apoio de vocês com um like para mostrar para o YouTube que vocês gostam do meu conteúdo e também para poder me ajudar a atingir mais pessoas com o meu trabalho. Também se inscrevam no canal para que vocês possam acompanhar todos os meus conteúdos, tanto os de astrologia como os de tarô. Primeiramente, quando falamos de área profissional, não existe apenas um ponto do mapa astral que nos guie em relação a essa área. Na verdade, existem alguns pontos importantes para se analisar e obter informações sobre isso. Os principais são o signo do meio do céu, planetas na casa 10, signo e planetas da casa 2 e 6, o ascendente e o sol. Nesse vídeo, iremos falar mais especificamente sobre os signos no meio do céu. Há que lembrar que o mapa astral é um conjunto de informações e só a posição do meio do céu, de forma isolada ali, pode não trazer informações suficientes sobre a nossa carreira. Como tem muitos pontos a serem analisados e não é possível falar sobre todos eles em um só vídeo, a gente vai focar aqui realmente nessa questão do meio do céu, que eu acredito ser o ponto mais importante quando a gente fala de carreira. Bom, o meio do céu é o ponto mais alto do céu pela qual o Sol estava passando no momento em que você nasceu. E ele indica o nosso papel no mundo, a nossa carreira, a forma como a gente lida com a área profissional. E para que você possa ver essa informação sobre você, você precisa primeiro saber em que signo está o seu meio do céu. Então faça o seu mapa astral, caso você ainda não tenha feito. Você pode fazer ele no astro.com ou no Astrolink e depois você pode voltar aqui já com a posição do seu meio do céu para poder conferir as informações sobre você. Aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de onde se localiza o meio do céu no mapa astral. Então, vocês podem olhar ali no mapa astral de vocês, na parte superior, vocês vão conseguir encontrar o meio do céu. Agora, falando sobre cada posição do meio do céu, a gente começa com Áries. Então, as pessoas que têm Áries no meio do céu são aquelas que na área profissional buscam a independência e muitas vezes acabam até por empreender, por serem empreendedores. Também geralmente têm o seu próprio negócio e se sentem melhor trabalhando sozinhos. Elas possuem a energia da autoridade dentro da área profissional, por isso também se dão muito bem em cargos de liderança e dificilmente vão se sentir bem se elas precisarem seguir ordens de alguém de cima. É importante que essas pessoas sintam liberdade de ação e de tomada de decisões. Geralmente têm muita iniciativa, coragem e são bastante competitivas, precisando ali serem estimuladas ou desafiadas, ainda que elas sejam mais imediatistas e tenham alguma dificuldade de se manter muito tempo fazendo a mesma coisa repetidas vezes. Em alguns casos, vão se interessar por profissões que necessitem de movimento físico acelerado e constante, como áreas dentro do meio esportivo, ou também atividades que tenham ali algum nível de risco, como a polícia, por exemplo. Claro que esses são alguns exemplos e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Áries ou Marte na casa 10. Pessoas com um meio do céu em touro são aquelas que na área profissional buscam principalmente a estabilidade, segurança, prosperidade e resultados de uma forma concreta e prática. Possuem muita persistência e boa capacidade de produção de forma contínua, e às vezes até meio maçante e cansativa, pois esse signo, na área profissional, acaba sendo muito persistente e dificilmente desiste de algo, sendo às vezes até um pouco duro demais para poder aceitar algo novo ou uma mudança. Não tem grande ambição por cargos de liderança, mas busca sempre ser bem remunerado. Tem um excelente senso de estética e valoriza profissões que estejam ligadas à beleza, corpo, alimentação e à arte, como a dança, a moda, a culinária e as artes plásticas, por exemplo. Também tem a tendência a se voltarem para profissões que lidam com o meio material ou financeiro, como a administração de bancos, por exemplo. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em touro ou Vênus na casa 10. Pessoas com gêmeos no meio do céu são aquelas que na área profissional possuem uma grande versatilidade e são muito adaptáveis, podendo exercer várias funções distintas
e até ao mesmo tempo, muitas vezes tendo até mais do que uma profissão. Tem habilidades de comunicação e negociação. É rápido e curioso por aprender e trocar com as pessoas. Inclusive, pode ter a necessidade de estar inserido em um ambiente onde possa estar com pessoas, sejam elas colegas de trabalho ou clientes, por exemplo. Às vezes, podem acabar sendo um pouco inconstantes ou não conseguirem levar as coisas até o fim, deixando tarefas incompletas pelo caminho. Por conta de todas essas características, pode ser um ótimo professor ao utilizar o seu talento de comunicar conhecimento, ou até mesmo um ótimo vendedor, por estar ligado à negociação e o comércio. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Gêmeos ou Mercúrio na casa 10. Pessoas com câncer no meio do céu são aquelas que muitas vezes trabalham em uma profissão que se consolidou na família há muitas gerações. Herdam um negócio da família ou até mesmo trabalham junto com os familiares de alguma forma. São pessoas que também possuem grande sensibilidade e percepção na sua forma de exercer o seu trabalho. Costumam ser mais introspectivas. É comum que se envolvam com profissões relacionadas com o cuidado com as pessoas e a alimentação, como enfermagem e nutrição. Profissões relacionadas à casa, como arquitetura, e também profissões de cunho mais íntimo e emocional, ou até de ligação com o passado, como terapeuta e historiador. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Câncer ou Lua na casa 10. Pessoas com um leão no meio do céu são aquelas que na área profissional costumam estar em cargos de liderança e principalmente de visibilidade. Têm grande criatividade, paixão e necessidade de expressão. Possuem muita autonomia e não aceitam ordens muito bem. Além disso, costumam ser muito magnéticas e populares dentro do meio profissional. Desejam fazer algo pela qual sejam reconhecidas e valorizadas, então dificilmente permanecem onde percebem que não o são. Até podem acabar por buscar muita visibilidade e serem mais autocentradas no meio profissional. Se ligam muito a profissões do entretenimento, lazer, jogos e arte, como atuação e recreação, e também profissões relacionadas com as crianças, seja de uma forma mais lúdica ou não, como a educação ou pediatria. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Leão ou Sol na casa 10. Pessoas com Virgem no meio do céu são aquelas que focam bastante no trabalho na área profissional, possuindo uma grande capacidade de organizar, setorizar e categorizar, o que se torna uma ótima qualidade caso tenham pretensão de liderar. Porém, às vezes podem preferir estar a serviço ao invés de comandar. Precisa se sentir útil e busca sempre aperfeiçoar as suas habilidades. Tem grande capacidade de analisar, promover melhorias e ajudar os outros a realizá-las também. São muito pragmáticas e lidam bem com o ambiente de trabalho. Às vezes, acabam por trabalhar demais e serem muito exigentes consigo mesmas nesse requisito mais profissional. Podem se atrair por profissões relacionadas à saúde, como medicina, animais e natureza, como a ecologia ou biologia, e também profissões onde é necessário ser bastante minucioso e detalhista, como a microbiologia. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Virgem ou Mercúrio na casa 10. Pessoas com Libra no meio do céu são aquelas que na área profissional têm uma grande capacidade de se relacionar e possuem um bom senso estético que lhes faz transmitir uma ótima aparência. Necessitam de movimento na vida profissional, mas que seja harmônico e tranquilo. Costumam buscar a harmonia e o equilíbrio na vida profissional e têm a tendência a trabalhar melhor em parceria ou se forem guiadas por alguém. Isso até pode levá-las a ter uma certa dependência do outro ou uma certa indecisão que leva a uma falta de atitude. São pessoas que têm inclinações para as artes e a beleza, então podem trabalhar como pintores ou designers. Também estão muito ligados à justiça e a direitos humanos, então se inclinam até para a advocacia ou política. Claro que esses são apenas alguns exemplos e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Libra ou Vênus na casa 10. Pessoas com Escorpião no meio do céu são aquelas que na área profissional estão bastante inclinadas para posições de influência ou liderança, já que esse signo está ligado ao poder. Levam a vida profissional com intensidade e possuem grande magnetismo.
têm a capacidade de lidar com crises, assuntos difíceis e tabus. Muitas vezes promovem a cura e transformação através do seu trabalho e se envolvem com áreas de profundidade emocional e às vezes de dificuldade, como a psiquiatria. Também têm uma capacidade latente de lidar com o mistério e com o oculto, podendo se inclinar para a investigação e até trabalhos que envolvam o ocultismo. Ainda lidam bem com os recursos financeiros dos outros. O ponto de atenção é que podem acabar por ter uma necessidade de domínio e controle excessivo da carreira. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Escorpião ou Plutão na casa 10. Pessoas com Sagitário no meio do céu são aquelas que na área profissional têm altas expectativas e planos, buscam alcançar os seus objetivos a todo custo, necessitam também de movimento e liberdade, tendo muita disposição e buscando sempre a expansão e o crescimento. Se conectam muito com profissões que exijam intelectualidade e estão inclinados para profissões que também tenham ali um quê filosófico ou religioso, como mentores ou sacerdotes. Também se inclinam por ética, lei e justiça, como no meio judiciário. Além disso, como está ligado com os conhecimentos, pode ser muito interessado em educação, especialmente quando se trata de ensinos superiores. É igualmente inclinado para viagens, como na área do turismo, e também práticas esportivas, como a área do atletismo. É apenas importante para que se atentem com a insatisfação devido aos altos padrões e expectativas. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Sagitário ou Júpiter na casa 10. Pessoas com Capricórnio no meio do céu são aquelas que na área profissional buscam com muita resiliência o sucesso, a prosperidade e a segurança. Têm um grande senso de responsabilidade e comprometimento, com muito foco no trabalho, de forma paciente e pragmática. Geralmente são pessoas que trabalham desde cedo e possuem uma certa seriedade para lidar com a sua carreira, além de ser provavelmente uma das áreas mais importantes das suas vidas. Capricórnio, nessa posição, se sente muito confortável, já que a carreira é um dos grandes focos da sua vida. Porém, pode acabar por trabalhar em excesso. Possui talentos para cargos de autoridade e se inclina para profissões manuais ou relacionadas com a natureza, e ainda a administração e o meio financeiro. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Capricórnio ou Saturno na casa 10. Pessoas com o meio do céu em Aquário são aquelas que na área profissional buscam inovar, trazendo a mudança e a renovação. São pessoas originais e excêntricas que se dão muito bem em equipes e costumam, inclusive, preferir trabalhos em grupo. São inteligentes e muitas vezes buscam profissões mais incomuns e que promovem mais liberdade, destacando, inclusive, pela diferença. Às vezes, têm dificuldade de lidar com as regras e podem acabar por ter atos de rebeldia no trabalho. Pessoas com esse posicionamento têm inclinação para toda a área que envolva questões sociais, como a sociologia, ainda assim a área da tecnologia, como a informática, ciência, como a área da física, e até profissões ligadas com a inovação. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em Aquário ou Urano na casa 10. Pessoas com peixes no meio do céu são aquelas que na área profissional são muito intuitivas e sensíveis, possuem uma capacidade de se adaptar bem a situações e tarefas, são criativas e também muito sonhadoras em relação àquilo que desejam alcançar, embora às vezes possam ter dificuldade de saber o que desejam exercer profissionalmente. Possuem a habilidade de ajudar pessoas e de trabalhar em conjunto, desejando fazer a diferença no mundo. Geralmente, se inclinam para o meio profissional que se liga às emoções e o campo psíquico, como psicólogos. Ainda podem atuar no meio espiritual, oculto e de autoconhecimento, sendo gurus ou astrólogos, e ainda o meio artístico e lúdico. Claro que esses são apenas alguns exemplos, e tudo isso acaba sendo mais provável caso você tenha planetas em peixes ou Netuno na casa 10. Bom, isso foi um pouquinho do resumo que eu consegui fazer para vocês em relação a cada posição do meio do céu no mapa astral. E claro que, como eu disse no início do vídeo, só esse posicionamento não é o suficiente para trazer para a gente as informações todas da área profissional.
mas já é uma grande ajuda para vocês que estão buscando autoconhecimento que possa auxiliar vocês dentro dessa área. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso auxilia muito, muito mesmo no meu trabalho. E claro, se inscrevam aqui no canal, para que eles possam acompanhar os próximos conteúdos, tanto de astrologia como de tarô. Gratidão pela presença de todos vocês aqui nesse vídeo e até a próxima!